Além da Notícia. Oferecimento Module Planejados, The Virtual to Perfection. John HR Visagismo e Estética, a sintonia perfeita entre você e sua beleza. E Ginga Eventos, seu evento num clique. Bola da vez, Eduardo Cunha está na boca da caçapa. Intolerância e idolatria convergem para a morte. O massacre em Orlando e o fim trágico da garota The Voice. Inaugurada na Eslovênia, fonte pública de cerveja. Estamos indo além da notícia. Eu sou Renata Moeckel, ao meu lado Renato Monteiro, Juliana Ferraz, Fernando Negrão. E foi inaugurada na Eslovênia a primeira fonte pública de cerveja. A pequena cidade de Zalek, conhecida como Vale Ouro Verde e rodeada por diversas fazendas de lúpulos, inaugurou a primeira fonte pública de cerveja. Eu sei que não é totalmente gratuito, mas se paga ali um caneco e vai até a fonte, fica bebendo cerveja. O que você acha disso, Ju? Bacana? É legal. Eu estava até conversando com o Renato, mas disse que a população lá é de 5 mil habitantes, é muito frio. Tá. E tudo bem que a cerveja lá não é gelada, é em temperatura ambiente, que é praticamente gelada. Mas o consumo menor do que seria aqui, certamente. Mas eu fico imaginando isso no Brasil. Tá. Será que o brasileiro teria disciplina para beber com moderação? Ou ia virar uma bagunça, né? Imagina uma torneira de cerveja no Rio de Janeiro, né? Em janeiro. Em janeiro, com 40 graus, 41, e uma fonte pública de cerveja para os cariocas. Vamos lá, Negrão? Eu me transformaria num morador de rua. Ótimo. Ficaria ali embaixo, porque eu bebo para ficar ruim. Se for para ficar bom, eu tomo remédio. Tá entendeu? certo. Então, eu acho que era ali mesmo que eu ia morar. Então, eu trabalho, para fechar e pronto. Só para respirar, né? Exatamente. Vamos ver no que vai dar, né? Mas olha, a gente teve interação, vamos ver aí algumas opiniões sobre essa história da fonte pública de cerveja. Vamos lá. Bom, gente, a ideia de ter cerveja gratuita numa fonte aqui no Brasil seria muito legal. Porém, não concordo com isso, até porque, para mim, tem muitos brasileiros que não têm psicológico para receber esse tipo de coisas, né? O brasileiro não sabe a hora de parar, né, gente? Se pagando, já tem um número de criminalidade muito grande, já tem números de acidente muito grande no trânsito. Imagine sendo gratuita. Acredito que não rolaria, gente. Participação do Roberto Miranda. Mesmo não sendo 100% gratuita, essa fonte de cerveja deve ser muito legal para encher o caneco muitas vezes. A fonte não é realmente gratuita, mas é bem em conta. O Renato Monteiro não bebe. A Juliana, pouquinho socialmente. Eu sou apresentadora, não preciso opinar sobre esse assunto. Fernando Negrão, como já disse, viraria lá um morador de rua. Morador de rua. Eu ficaria ali, teria o trabalho só de levantar, abrir a torneira, fechar de novo, tirar um cochilo e fazer isso várias vezes. Mas não esqueça, se for beber, não dirige. Eu concordo com o Jefferson, que o brasileiro, aliás, o ser humano, muitos não têm maturidade emocional para usufruir de um benefício desse. Então, seria difícil, né? O Fernando, como morador de rua, ele não ia ter carro para dirigir. Não ia ter essa preocupação. Vai morar ali, né, embaixo da fonte. Eslovênia. É isso aí. Agora nós vamos... Eslovênia. Vamos falar agora do Eduardo Cunha, né? Como dissemos aqui, na boca da caçapa, né? O Conselho de Ética aprovou a cassação, né? Por 11 votos a 9. Alguma chance, será, de o Eduardo Cunha escapar? Não, nenhuma chance. Eu acho que todos os subterfúgios que ele apresentou, que ele mostrou, que ele tentou persuadir, estão indo em vão. Acho que vale lembrar que esse ano nós temos eleições
e, consequentemente, muitos dos deputados que estariam apoiando vão acabar despontando nas próximas eleições, e a memória do brasileiro é curta, mas não tão curta assim. Aí seria curta demais, né? Exatamente. Então, esses nomes que eventualmente seriam candidatos a prefeitos de suas cidades ou vão apoiar candidatos a prefeitos e vão acabar sendo associados a Eduardo Cunha. Então, nessa hora, é melhor não ser amigo de um cidadão dessa natureza. Eu acredito que a chance que o ex-presidente da Câmara tinha de não ser cassado se esgotou na comissão, onde você tem um colégio eleitoral muito restrito, Menor, sim. 2 dezenas de deputados, onde você pode ter uma influência muito maior e muito mais eficiente. Se ele não conseguiu lá, no plenário vai ser muito complicado, muito até porque a exposição, embora o voto não vá ser no microfone, vai ser no painel, mas todo mundo vai saber como cada um votou. Esse é o problema. Aí você tem a consequência do evento eleitoral deste ano como uma interferência no resultado, com certeza. E que bom que está sendo punido. Porque eu ia perguntar agora para a alegando... Juliana se ela está muito triste, porque pode ser que o Eduardo Cunha seja cassado. Imagina! Não, e que bom que está sendo punido, porque embora ele tenha aí tentado articular, né, propôs o impeachment, enfim, achou que ia sair ileso, que o brasileiro ia ter memória curta e não ia, né, cobrar, enfim, que não ia, os processos não iriam adiante. São 22 processos, entre eles sonegação de impostos, falsificação de documentos. Quem falsifica documento não é gente boa, né? Falsificar documento, não, né? Sei lá, para guardar num quadro. Não, vai praticar crime. A mulher dele acha ele o melhor marido do mundo. Pois é. Certamente. Aí fraude em contratos, deve ter bons dinheiro motivos do para exterior isso. não declarado, de Sim. várias, né? Enfim. Eu não sei se ele imaginou que ia sair ileso. Eu acho que ele pensou, Eu vai acho que ele cair. Eu imaginou. vou cair, mas não vou cair sozinho. Pode Não, ser uma coisa assim eu também. acho que ele tentou. Eu acho que isso aí foi uma articulação dele pra deixar inquieto, pra fazer a vontade ali da maioria. E esquecer que ele existe? E aí, tipo, vou ser beneficiado. Eu tô ajudando, né, meus amigos, meus parça. E meus parceiros vão me ajudar, só que não aconteceu. E acho que até mesmo por causa desse ano político. Porque as pessoas não querem se envolver diretamente e correr o risco, Agora, né, lá mais pra frente no final mais pra do frente ano. nas É eleições, interessante né? dessa história também é que a mulher dele também já está sendo, vai ser processada, pelo menos está indiciada por causa do que ela mostrou, deu visibilidade através das redes sociais. Né? O pessoal adora se mostrar na rede social. Né? É a ostentação dela, tá? Das compras. É o mal do século, né? Exatamente. Ser morto pela própria. Né? Pelo próprio veneno. Pelo próprio você veneno, tá, sem dúvida. Então tá aí. Agora você imagina, Fernando, se o Eduardo Cunha entra no processo de delação premiada. Quantos vão junto? É nitroglicerina pura. Nossa, nitroglicerina pura. E ele disse que não vai, né? Não vai participar. Ele falou que não vai. Por enquanto ele não vai. Não vai até quando, né? Não vai até quando. Na hora que coisa colocarem algema nele. É só o mesmo, dele que está sendo apertado. Aí eu vou, mas eu levo comigo. Você acha que existe essa possibilidade também, Ju? Com certeza, ele não vai sozinho. Engraçado, o político muda de opinião, né? Às vezes na própria Como se diz, defesa. a política é muito dinâmica, né? Muito dinâmica. Dizer isso. A única coisa mais dinâmica que o nosso indo além da notícia é a política. Vamos ver o que os nossos queridos telespectadores falaram aí a respeito do Cunha. Vamos ver. Olá Renata, pessoal do Além da Notícia. Quanto ao Cunha, eu acho que dificilmente ele vai escapar de uma punição. Primeiro por conta das evidências e depois porque existe o gosto de uma vingança pessoal por parte do PT pelo impeachment da Dilma. Porém, no mundo político a gente sabe que tudo é possível, né? Até o impossível é possível, ainda mais tratando de cargos e de liberdade. O que temos que fazer é continuar com a pressão popular. Enquanto existir a pressão popular, as coisas acontecem. Se o povo parar de exigir os seus direitos, nada acontece. A Sônia Gonçalves diz nenhuma chance, haja vista os votos partidários na comissão. Me parece que a maioria aí acha que não existe chance nenhuma. A Sônia comentou, haja visto os votos partidários. A questão do voto partidário, mas pra aí gente, o voto partidário fica um pouco fragilizado o argumento, porque um dos deputados que votou contra o Cunha é do Solidariedade, é o deputado Vladimir Costa da Bahia, do Solidariedade da Bahia, que era um partido alinhado com o Cunha.
Isso é estranho, realmente, porque aí a questão partidária deixou de contar. Deixou de contar, porque do próprio partido, vamos dizer, do próprio partido ou do próprio movimento votou a favor da cassação. E o Ingo fez um comentário e eu gostaria de falar o seguinte: é lamentável que a gente ainda tenha que tratar isso como uma rixa partidária. O PT contra o PMDB, ou o PMDB contra o PSDB, o PT contra o PSDB. Tá certo. A questão não é mais partidária. Não é partidária, é a questão da corrupção em si, né, Negrão? É isso? Não, e veja só, e o bem do brasileiro? Tá? E aí você veja que esses partidos ou esses políticos acabam brigando a seu bel prazer e não em prol da comunidade, em prol da população, que é um discurso vazio. Acho que não é nem pelo bel prazer, é por conveniência. Convém naquele momento entrar em conflito com a ala A, com a ala B. Isso é lamentável para o país, porque o país parou e continua parado. Exato. E não dá uma impressão, Ju, que eles ficam ali vendo, discutindo, achando brechas na lei, enfim, tudo isso. E os brasileiros são meros telespectadores, são espectadores de uma situação como Mas ele falou que disse. o brasileiro está cobrando, que o brasileiro tá indo atrás. Eu não acredito. Deu como a gente falou, né, no programa anterior, o brasileiro estava naquele oba-oba de vamos, aí parou a modinha da manifestação, parou, e eu não vejo mais os brasileiros cobrando como estavam cobrando há alguns meses. Entendi, deveria haver uma sequência de Exatamente. protestos pacíficos, mas pra que não mostrasse... acabar no esquecimento isso. Não, que mostrasse que a população está a par do que está acontecendo. Não precisa ser de forma técnica, como vocês entendem tão bem, trabalham com isso, mas dizer, olha, realmente vamos às ruas. Ou nem sei se para pedir a prisão do Cunha, a cassação, mas falar, gente, estamos aqui. O Brasil precisa de vocês. Não, e vamos andar? Nós não somos mais espectadores, nós somos vítimas dessa situação. Pois é. E lembrando que está muito frio para ir para a rua. Entendi, tá muito... Porque antes era verão, né? Micareta, né? Isso. Entendi. Ó, por falar em vexame, porque isso tudo, lamentavelmente, é um grande vexame, né? Vexame da seleção brasileira de futebol. Nós temos que falar um pouquinho de futebol, que perdeu para a seleção fortíssima, né, Ju, do Peru, por 1-0. Tudo bem ali que o nosso querido atacante Rui Dias, ele lembrou do Maradona e tal, também fez um gol, não foi com a mão de Deus, foi com o braço de Deus dessa vez, né? Mas o fato é que a seleção brasileira, se estivesse ganhando ali de 2-0, de 3-0, ia reclamar por um gol, e foi um novo vexame, né? A seleção eliminada na primeira fase da Copa América. E vem aí o Tite. E o que vocês acham? É o Tite, o cara, o salvador da seleção? Não sei se é o salvador, mas que o presidente do Corinthians ficou bravo com a atitude da CBF, ficou declaradamente, porque ele se sentiu meio marido traído, né? Foi o último a ser consultado. Ele não foi consultado ainda, tá, né? Certo. Tá sendo consultado ainda. Primeiro acertou tudo com o Tite, aí depois foram comunicar, vamos tomar seu técnico. Tá e certo. no meio de um campeonato, né? No meio não, no início, mas ali, né? Eu acho que o brasileiro O presidente sonha, ficou bravo, né, e os com o Tite. corintianos ficaram preocupados. Eu imaginei isso também. E agora a gente precisa arrumar um técnico. Eu falo porque eu sou corintiano. Os corintianos, e né? há uma preocupação. Tomara que venha Abel Braga. Eu já tenho a minha torcida e o meu voto declarado. Negrão, acompanha tudo não isso? dá pra pôr novato no Corinthians, não. Você falou que você era meio corintiano, você é muito corintiano, né? É corintiano, Não existe, meio, não é meio Tá corintiano. certo. Eu acho o seguinte, pode ser o Tite apenas com uma jogada de marketing. Jogada de marketing, aí eu acho que a palavra clara, uma vez que ele vai ter autonomia de escalar o time que quer. Ele pediu vai isso, viu, Negrão? Pois Ele pediu. mas você tem os jogadores que são patrocinados, os jogadores caros, os jogadores que precisam aparecer, que não estão preocupados em jogar patativa nenhuma, mas a visibilidade desse jogador, tantos minutos na tela, significa em porcentagem comercial que refere a tanto. Então precisa ver se vai ter essa autonomia mesmo, ou se vai de repente o Tite entrar numa tremenda de uma gelada. De uma gelada, tá? exato. Primeiro que ele já não tem autonomia do time que vai participar das Olimpíadas. Tá? Não é ele o treinador do Brasil nas Olimpíadas. Porque ele não quis. Parece Ele que daria não tempo quis. dele Não preparar quis um ou foi time adequadamente? então Ele ótimo. não quis. Então se ele não quis, porque já tem um técnico que já está da preparando. seleção Sim, mas essa ele parte- teria tempo de preparar adequadamente. Sem dúvida, o jogo é daqui esquema 2 tático meses, dele. Mas né? essa não tem autonomia, segundo soubemos aí, foi condição sine qua non imposta pelo Tite
para que ele possa assumir como treinador da seleção brasileira. Quer dizer, a política entra muito aí também, Entra de novo. Tudo, Quer dizer, a política, por causa do o valor patrocínio. desses Mas eu jogadores. concordo com o Negrão quando falou que é uma ação de marketing, porque Tá. o Tite é popular, o brasileiro gosta, o brasileiro sempre falou o nome do Tite. Então eu acredito que essa ida dele para a seleção também vai atrair novos patrocinadores, visibilidade, também vai, né, Esse monetizar pessoal mais pensa pra em seleção, tudo, né? Vamos ver a opinião. Mas deixa eu só voltar uma página rapidinho, então, que a gente falou do Tite, mas o Dunga, na questão do gol de mão do time do Peru, ninguém falou do gol do Equador no primeiro jogo, que o Brasil foi beneficiado. Quando ele é beneficiado, tá tudo certo. Aí a gente Foi não prejudicado? Não, aí Ah, caiu aí, muito. lógico. Sim, viu? É meio complicado. Quando né? se trata de futebol, somos meio argentinos, nos hermanos, faz parte. Vamos ver a opinião do nosso telespectador do Além da Notícia sobre o Tite. Vamos lá. Tite é um baita treinador e merece a seleção. E a minha torcida é que ele vá mesmo e que o Corinthians afunde sem ele, pois ele tira leite de pedra nesse time de perna de pau. Escreveu aí o Jefferson Piscin. O Tite seria o salvador da pátria, mas eu não queria que ele saísse do Corinthians. Escreveu o Jorge Afeixe. Opinião aí da Maria Luísa Leme. Tite é o melhor treinador do Brasil, mas não quero que ele saia do Corinthians. Já saiu, né? Marina Ramalho participando, chegou a hora do Tite. Vai ser bom para a carreira dele, acredito que bom para a seleção. Isto é, se for ele mesmo quem vai convocar a seleção. Colocou também aí a hashtag Fora Cartolagem. Opinião do Rick de Camargo, vários técnicos merecem a seleção brasileira. Agora, a seleção não anda merecendo ninguém de 2002 para cá. A Rosa Adélia escreveu: com certeza ele é um treinador de verdade. O Dunga, coitado, não sabia nem o que estava fazendo ali. Parece que os corintianos não gostaram muito de abrir mão do Tite, né? E os anticorintianos adoraram, né? Você viu o o comentário? Jefferson deixou muito Não, claro o Brasil isso. é dividido, já ouvi falar há um tempo, em duas torcidas, corintianos e os anticorintianos. É nós, mano. É nós, mano. Mas um dos telespectadores falou que o Tite, a seleção não merece o Tite. Foi a fala do presidente do Corinthians também. Que Olha o só. Tite, a seleção não merece o Tite, que o Tite é muito acima, muito além da seleção. Mas vale lembrar o comentário também da Marli Ramalho, né? Elas são Bentista Roxa. Marina. Marina. As irmãs Ramalho, né? Isso. Mulheres Ramalho. Elas são Bentista Roxa. Falou, comentou, até agregou o que eu tinha dito. Quer dizer, será que é ele mesmo quem vai escalar a seleção? Ela também comentou isso. O que vocês falaram mesmo, se a política não interferir, né, nem o marketing, etc., é capaz de fazer um bom trabalho, né? Talvez a grande missão do Tite seja tentar resgatar o torcedor da seleção, que já faz algum tempo que a seleção não tem mais a torcida. Não. Depois do 7-1, meu amigo. Depois do 7-1, Até antes, já não ninguém- tinha mais aquele amor, assim, o vou parar apego pra à assistir a seleção. é. Isso já não existe há muito tempo. Você para ver o seu time, mas para ver a seleção, não, melhor ir dormir, né? Vamos dormir Até uma mais cedo. telespectadora colocou que desde 2002 o Exato, brasileiro não merece. acredita mais na seleção. Mas vou fazer duas observações, assim, uma delas, que o nosso querido Negrão falou, a Marina, a família Ramalho, né, são bentistas roxas. Um corintiano me disse uma vez, quando eu falei, eu sou santista roxa, eu falei, escolhe outra cor, que roxo é só corintiano. E a outra observação bem interessante, né, um amiguinho aquariano, mesmo dia de nascimento aqui da Rê, corintiano roxo, encontrei e disse, Betinho, eu imagino você na Copa do Mundo, torcendo pro Brasil. Ele falou, não, isso aí eu não ligo. O que eu sofro mesmo, que eu choro é jogo do Corinthians. A seleção, tudo, para ele tá tudo bem. Então o Tite tem essa primeira missão de trazer de volta, o que já terá sido um bom trabalho, né? A confiança da torcida brasileira. Corintiano roxo é redundância. Tá. Todo corintiano é roxo. Não Ninguém é existe. meio corintiano, você é Tá corintiano vendo, roxo. gente? Então, deixando um pouquinho agora o Corinthians, né? Estávamos falando da seleção brasileira, né? No próximo bloco, mudamos para um assunto bastante sério, desagradável, né? A intolerância e a idolatria que levam à tragédia.
Você sabia que fazer o bem também pode ser delicioso? Venha para o 18º Bacalhau Amigo, um evento saborosíssimo cuja renda será revertida em prol do SOS Sorocaba. Além da autêntica bacalhauada portuguesa, muitas outras delícias gastronômicas com um dos melhores bufês da região e música ao vivo. É dia 2 de julho, às 20 horas, no Ipanema Clube. Bacalhau Amigo, o jeito mais gostoso de fazer o bem. De volta com Além da Notícia, e o massacre em Orlando foi considerado o pior ataque a tiros da história do país, né? O que leva alguém, né, a essa violência ilimitada, a essa crueldade, né? Nada justifica, né? Mas qual seria a opinião aí de vocês, né? De onde vem esse ódio, né, justificado pela crença? Então, o atirador era gay e ele não se aceitava. Então, eu entendo que na loucura dele, ele não se aceitava e não aceitava que ninguém se aceitasse. Portanto, eu vou matar o maior número de LGBTs possível. Mas como saber isso? Né? O que passou pela cabeça? O que passou pela cabeça dele, Ju? Difícil, né? Difícil. Mas o triste, trazendo para o Brasil, é que em 2015 tem dados de 318 LGBTs mortos. E quando, assim, tudo bem, são seres humanos, sabe? Talvez pessoas heterossexuais morreram maior número, mas as pessoas com essa orientação sexual são mortas por homofobia, por gente intolerante. É outra razão, né? Por discriminação. Isso é inadmissível. Eu acredito que a educação tem que começar na escola, contrariando aí Bolsonaro, Feliciano, que são contra as cartilhas Sim. LGBTs. Eu sou a favor, sim, porque é uma questão cultural. E Feliciano e Bolsonaro, na minha opinião, eles são assim... não digo, são estereótipos, são espectros, eu não consigo, né? Porque o marketing deles também é tão mal feito, né, Negrão? Eu acho que não é por aí. Agora, o que leva realmente, né? Porque, desculpa, mas para mim são pessoas piada, né? Os que você citou. Mas um cidadão como esse, também, o que leva a entrar numa boate, né? Ou num restaurante, ou em qualquer lugar, e assassinar 60 pessoas, né? Esse extremismo injustificado, né? Alguém acredita em alguma coisa e ninguém mais pode divergir dessa opinião. É um radical, Isso, né? é loucura, né? Chega às raias da loucura. Porque o outro é diferente, eu quero exterminá-lo. Seja o gay, seja o torcedor de outro time, é um negócio Mas isso já absurdo. vem desde Hitler, né? Que queria purificar a raça ariana. E olha as consequências que esse extremismo traz. O holocausto de 6 milhões de judeus, né, pela raça ariana, que isso. E com toda essa violência, né, isso que nós estamos discutindo aqui, um fato insano, né, a idolatria, né, em contrapartida, porque esse cidadão foi até a boate gay, e até onde se entende, ele matou aquelas pessoas todas por ódio aos gays. Aí existe também, né, em contrapartida, aí, a idolatria, né, o rapaz que matou o John Lennon e está preso, né, a Ana Hickman, há pouco tempo, né, teve um fã que invadiu o apartamento, ameaçando de morte, tudo isso. E agora, a garota, né, de 27 anos, uma das vencedoras do The Voice, né, a Christina Grimmie, também foi assassinada por um fã numa sessão de autógrafos, né? Então nós nos perguntamos, né? Isso aí é o quê? O desejo de entrar para a história, né? Ainda que dessa forma horrível. Então nós vamos ouvir agora a psicanalista, nossa convidada Maria Clara Barbosa, fazendo uma análise rápida para a gente tentar entender aí o que pode levar uma pessoa a cometer esse tipo de atos, né? E depois ouvir também a opinião dos nossos telespectadores. Vamos lá. Para falarmos de um caso como esse ocorrido na Boate Pulse em Orlando, nós precisamos, acima de tudo, avaliar o perfil psicológico desses indivíduos. Quem são os jovens? Quem são as pessoas que se aproximam das religiões ou dos grupos extremistas, fundamentalistas? São pessoas, numa grande maioria, que estão procurando amparo, sentido para as suas vidas e, acima de tudo, reconhecimento.
São pessoas que vivem vidas infelizes, sem graças e que precisam encontrar algo que justifique e motive a sua existência, motive a sua vida. As religiões fundamentalistas, e eu não falo apenas das de origem e desdobramentos islâmicos, eu falo assim como de todas que usam uma linha, uma tendência fundamentalista, elas vêm trazer um conforto para as pessoas. Elas vêm trazer a certeza de que aquele ato que ela está fazendo, ainda que totalmente refutado pela sociedade e pelos padrões de equilíbrio mental, aquele ato vai fazer com que ela tenha uma morte glorificada. É uma glorificação da morte e uma ilusão patológica, delirante, em relação à sua vida e ao reconhecimento que se espera do outro, da sociedade e muitas vezes da sua família. E falando um pouquinho também sobre essas pessoas, esses fãs que matam, assassinam, perseguem os seus ídolos. O que poderíamos falar de pessoas assim? Existe uma sigla que denomina essas pessoas como stalker. Stalker, perseguidores, ok? Essas pessoas geralmente, elas sofrem de uma patologia denominada eretomania. Essa patologia, ela é um pensamento delirante que esse fã, essa pessoa, portanto, possui, de que o seu objeto de amor obsessivo, no caso o ídolo, uma pessoa famosa, essa pessoa o ama desesperadamente de volta, o deseja desesperadamente de volta, e assim que encontrar com ele, assim que puder ter a chance de conviver com ele, vai perceber tudo isso. Como nós sabemos, na realidade, quando essas pessoas conseguem ter com muita dificuldade acesso a essa pessoa, eles observam que, na verdade, aquele pensamento não passava de um delírio e que aquela realidade jamais poderá ser vivenciada. Então, já que não se pode ter o objeto, destrói-se o objeto, mata-se o objeto e mata-se a si mesmo para encontrar uma liberação da dor. A Denise Soares diz: é muito difícil entender o que aconteceu em Orlando. Imagina o desespero das famílias com essa tragédia. Precisamos orar muito por todos eles. A pior violência é o preconceito, que não leva a lugar nenhum. Espero que Deus possa abrandar o coração da humanidade. Não há justificativa para tamanha violência. O ato foi de crueldade e de intolerância ao diferente, à comunidade LGBT. Creio que a nós, seres humanos, não cabe julgar nenhum outro ser, são tão humanos quanto nós. Muitos ali eram muito mais honrosos que o próprio atirador. O medo está pairando sobre a humanidade, que se mostra intolerante, estúpida e interpretando de forma totalmente errada o legado de qualquer que seja o Deus acreditado, o amor, deixando de pôr em prática o que qualquer religião profere, a paz. Participação da Marília Moraes. E você também pode e deve participar, interagir com a gente aqui no Além da Notícia, por vídeos pelo WhatsApp e também por texto pelo Facebook e as redes sociais. E nós vamos falar ainda um pouco mais, né, sobre essas tragédias, né, algumas por intolerância, outras pela idolatria, né, sentimentos nem sei se tão antagônicos, né, agora que ouvimos aí a Maria Clara, e também a opinião, né, dos nossos telespectadores. Eu acho que ficou claro na opinião da psicóloga de que essa insanidade é nata de alguns. Tá? Então, muitas vezes é por idolatria, outras vezes é por uma característica de debilidade. Lembrando que no Brasil nós tivemos casos dessa natureza, quer dizer que não é nenhum mérito só nos Estados Unidos. Tivemos o caso daquele estudante universitário que fazia medicina. Da medicina, entrou no cinema. Entrou no cinema, exatamente, com uma submetralhadora 9mm durante um filme. Estava sendo exibido o filme, as pessoas acharam que eram efeitos do filme. Ele fuzilou e matou inúmeras pessoas. Teve outro caso no Rio de Janeiro, também de um outro maluco que entrou numa escola estadual e também fuzilou um monte de criança. Enfim, são do ser humano, insanos, né? Insanos que você estava comentando. Esse da escola sofria bullying. Sofria bullying durante todo o período que ele estudou lá e foi se vingar, mas não eram os mesmos amigos que praticaram bullying contra ele. Uma boa terapia não resolveria, Renato, em vez de pegar uma 12, uma metralhadora e sair
aniquilando alguns? Não sei se uma boa terapia resolveria ou não. Poderia ajudar. Amenizava. Reduzir um pouco o potencial ofensivo dessas pessoas. Mas eu volto à questão do belicismo, né? O acesso facilitado a armas é um negócio que potencializa o resultado que a gente não concorda e que a gente assiste cada vez de forma mais frequente. Tem a questão também a idolatria, né? Dos ídolos. Isso é um sentido de possessividade. A pessoa quer para ele. Tudo, se mas não é dele, não é de ninguém. Qualquer coisa menos amor, né? Amor não E também, Renata, você comentou muito bem, é aquela fama dos 5 minutos, nem que entra para a história de forma trágica. De forma trágica, a pessoa quer entrar para a história. E tudo isso, especialmente o que aconteceu em Orlando, repercutiu, obviamente, no mundo todo. E a nossa correspondente lá em Paris, a Mariana Maximiano, conta um pouquinho pra gente sobre isso, sobre essa repercussão na Europa. Vamos ver. Nessa segunda-feira aqui em Paris, centenas de pessoas se reuniram na Praça do Trocadeiro, que fica ao lado da Torre Eiffel, para homenagear as vítimas do ataque à casa noturna Pulse, em Orlando, nos Estados Unidos. Desde esse ataque, a mobilização da imprensa e dos cidadãos franceses tem sido enorme. E nessa segunda-feira, com essa homenagem, a Torre Eiffel também foi acesa e iluminada com as cores do arco-íris, que é o símbolo do movimento LGBT, e com a bandeira dos Estados Unidos bem no meio da torre. São 11h30 da noite aqui em Paris e várias pessoas estão reunidas desde as 8h30 aqui na Praça do Trocadeiro, em homenagem às vítimas do atentado de Orlando, acendendo velas. E a Torre Eiffel também está acesa em homenagem às vítimas. E se esse ataque mexeu tanto com a sociedade do mundo inteiro, é porque ele trata de 3 problemáticas grandes e atuais ao mesmo tempo: a homofobia, o terrorismo e a posse de armas nos Estados Unidos. Então são 3 coisas que vêm sendo motivos de grandes tragédias no mundo inteiro, e quando as 3 se apresentam simultaneamente no mesmo evento, isso causa uma mobilização mundial e uma preocupação mundial. Tudo isso muito triste, né? E gera também uma discussão, estávamos aqui falando, né? Vocês podem até mandar a opinião de vocês a respeito de se as pessoas puderem se armar, comprar armas, né? Se isso pode, de certa forma, fomentar ainda mais a violência ou despertar aí o sentimento de proteção, que seria um falso sentimento de proteção, mas isso para uma próxima discussão. No próximo bloco, nós vamos conversar sobre o frio que andou aí judiando, né, nos últimos dias, né? Em Itapetininga, por exemplo, os termômetros registraram 2 graus negativos. Já já continuaremos indo além da notícia. Você sabia que fazer o bem também pode ser delicioso? Venha para o 18º Bacalhau Amigo, um evento saborosíssimo cuja renda será revertida em prol do SOS Sorocaba. Além da autêntica bacalhauada portuguesa, muitas outras delícias gastronômicas com um dos melhores bufês da região e música ao vivo. É dia 2 de julho, às 20 horas, no Ipanema Clube. Bacalhau Amigo, o jeito mais gostoso de fazer o bem. E esse inverno antecipado, esse frio que andou judiando bastante aí de Sorocaba e de toda a região, houve também perdas na agricultura, né? E aumenta nesta época a procura por acolhimento, né? Para as pessoas que estão aí em situação de rua, né? Mariane Dalcin, a nossa repórter, fez uma matéria, vamos assistir.
De acordo com o Serviço de Obras Sociais SOS Sorocaba, o aumento de moradores de rua por entidades assistenciais aumenta em 20%, principalmente neste período de baixa temperatura. A maior parte dos que chegam ao SOS no fim da tarde e começo da noite foram destinados pelo Centro POP, serviço da Secretaria do Desenvolvimento Social, sedes de Sorocaba. Outros são migrantes, que a própria entidade vai buscar nas proximidades da rodoviária. Mas tem também aqueles que vão buscar um lugar confortável para dormir de maneira espontânea. Sim, nós tivemos um aumento considerável, né? Nós vínhamos atendendo aí desde o início do ano uma média de 55 a 60 pessoas, né? A partir desse frio passou de 65 a 70 pessoas, sendo que nos finais de semana que nós tivemos chuva e frio, né, nós atendemos 77 pessoas aqui que precisaram do acolhimento noturno. Então as pessoas que são encaminhadas para o SOS ou que procuram espontaneamente o nosso serviço, ao chegarem no SOS no período da tarde, elas recebem um kit, né, onde temos o pijama, todo o material de higiene pessoal, né, para que eles possam tomar banho. Nós oferecemos também o jantar, né, temos o espaço para que eles possam dormir e de manhã nós oferecemos o café da manhã. Durante todo esse período que eles permanecem aqui no SOS, eles contam, né, com o apoio de profissionais do serviço social que vão orientá-los, né, sobre as possibilidades, né, os serviços que o município oferece e fazer os encaminhamentos que são necessários. O Centro POP, né, ele é um instrumento da Política Nacional de Assistência Social. Aqui em Sorocaba ele é administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Social. E o Centro POP é o responsável, né, por fazer a abordagem social, né, ele vai às ruas buscar essas pessoas e também faz o acolhimento durante o dia. Então, a maioria das pessoas que nós acolhemos aqui no período noturno, eles foram encaminhados pelo Centro POP, né, porque passaram lá durante o dia. E como que funciona, como é que se mantém o SOS hoje aqui em Sorocaba? Os recursos, né, que nós utilizamos, assim, a sua maior parte vem do convênio que nós temos com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Além disso, nós temos, né, os eventos que nós fazemos, né, todos os anos nós fazemos o Jantar Bacalhau Amigo, que é bastante importante para a arrecadação dos nossos recursos. Nós temos também associados que contribuem e a população também que ajuda, né, com doação de roupas e produtos de higiene pessoal. Quem quiser ajudar o SOS, toda ajuda é bem-vinda. Sempre, né? As ajudas são importantes para que nós possamos desenvolver esse trabalho, né? Então as pessoas que quiserem fazer doação de roupas, de produto de higiene pessoal, ou até mesmo de leite, né, que nós usamos bastante, elas podem trazer diretamente aqui no SOS. O SOS ele funciona 24 horas por dia, todos os dias, né? Então nós pode trazer aqui que nós vamos receber. Ou, se elas preferirem, pode ligar no nosso telefone, né, 32290777, que o nosso motorista vai buscar essas doações. Você gosta de frio? Eu gosto de frio, mas não de tão frio. Exagero, né? Eu gosto de um friozinho ameno, que você fica durante o dia com uma blusa mais fresquinha, à noite coloca só um casaquinho e tá tudo bem. Agora tá fazendo frio muito intenso. Então, é claro que temos que ajudar o SOS, que faz um trabalho belíssimo, como asilo também, que vive também de ajuda, e às vezes os idosos não têm agasalho suficiente, porque eu não tenho roupa suficiente para passar esse frio. Imagina essas pessoas, né, que não têm a condição, né? É a hora da solidariedade. E vale lembrar também que em Sorocaba a Casa André Luiz. Sim. Tá? A Casa André Luiz também faz um trabalho muito bonito, no mesmo nível do SOS, que também merece também todo apoio, toda ajuda, porque acolhe também esses moradores, né, em situação de rua, que é uma tristeza enorme, né, porque a discussão teria que começar lá atrás, né, por que estão lá na rua? Porque não, que querem, obviamente que não, tá? Porque são vítimas da violência doméstica da própria casa, foram mandados embora de suas residências, quer sejam crianças, jovens ou adultos, tá? Perderam emprego. É a origem do problema, né? Mas também existe o lado antagônico que eu ia comentar. Por incrível que pareça, eu me lembro até que eu escrevi uma pequena crônica uma vez chamada Mão Estendida, Mão Recolhida, porque passavam-se buscando pessoas na rua com frio, precisando de ajuda, e as pessoas se negavam a ir.
Então não consigo muito bem entender por quê, mas existe alguma razão ali para que a pessoa prefira realmente. Talvez a liberdade, Tem né? gente que não quer ir pro abrigo porque não pode nem com bebida, nem com droga. E tem gente também que tem uns cachorrinhos que não quer deixar os cachorros na rua. Entendi. E agora no frio, agora não tem como, né? Por isso que a procura tá aumentando. Porque ou vai pro abrigo ou morre de frio, literalmente. Tá certo. E o Renato estava falando aqui, né, a respeito das... Sem entrar no mérito da opção da pessoa, do arbítrio da pessoa, de querer ou não receber esse tipo de assistência. A assistência está lá. É muito grande a rede social que existe na cidade e nas cidades para atender essas pessoas, até como um suporte à ineficiência do poder público. Do próprio poder público. O poder público não consegue, ele não atende, ele não tem a capacidade gerencial, inclusive, para atender todo esse problema social. Ele auxilia com recursos na medida do possível, e normalmente são inferiores às necessidades. Auxiliam, o que você diz é essas entidades, auxiliam as entidades. Para ter de volta ali uma Mas tem uma contrapartida muito grande, porque é uma questão, um drama social que todas as cidades vivem. Isso não é exclusividade de Sorocaba ou das cidades da nossa região. Agora, alguém precisa fazer, alguém precisa estender a mão para essas pessoas. E essas entidades têm feito esse trabalho de forma brilhante e sempre abnegada. Sempre abnegada. E vale lembrar aqui, eu acho que fazendo nenhum merchan, que a própria SOS tem um evento tradicional há 18 anos, que é o Bacalhau Amigo, onde toda a renda desse evento é destinada para fazer esse tipo de assistência. Você viu pelas imagens que este que é acolhido não recebe um trapo para dormir, ele está recebendo um pijama da entidade limpo, é um kit, né? Alimentação. Tá, uma sopa que ali na imagem parece saborosa, uma cama confortável, enfim, quer dizer que não é de qualquer jeito que também é feito o acolhimento. E as próprias prefeituras acabam, se não diretamente, também indiretamente tentam auxiliar. A gente está tendo 2 eventos, ou teve um evento em Sorocaba recentemente encerrado, e está tendo em Votorantim, que são as festas juninas. Festas juninas também. Que elas acabam sendo uma forma de arrecadação para que essas entidades consigam se manter por muito tempo. Muito bom, isso é muito bom. Tudo valendo aí a ajuda e a solidariedade nesse frio cortante aí e antecipado, né? Agora, ainda seguindo aqui, falando sobre o frio, houve prejuízos, né, na agricultura. Agora, o preço do feijão, Negrão, o preço do feijão disparou. E se falam aí, agora a política também com vocês, para me ajudar, né? Que os preços vão ser regularizados em 2017. Gente, mas por que assim, né, tanta demora? O nosso arroz com feijão já vai estar peso de ouro? Agora, eu vi um vídeo essa semana, acho que está disponível para quem quiser, eu recebi pelo Facebook. Um brasileiro que mora nos Estados Unidos, ele vai ao supermercado, um grande supermercado nos Estados Unidos, comprar, e lá o saco de feijão é de 5 quilos. Tá, aproximadamente 5 quilos, e ele falou, olha, esse é o feijão rosinha brasileiro, que veio daí, de onde você mora, ele está custando aproximadamente $1 o quilo. Como é que vocês estão pagando no Brasil R$14 o quilo? Essa é a pergunta dele, que fala, olha, como é que um feijão que saiu daí, chegou aqui, custando $1? Alguém está pagando essa conta? E como é que chega a R$14? Cadê o marco regulatório? Onde está também todo o feijão que pode estabilizar o preço? Isso existiria, em tese, esse depósito de feijão do governo para poder regularizar. Os armazéns da antiga Cobal. Exatamente. Você tem o frio castiga, mas a especulação castiga mais ainda e castiga o bolso. Isso é inevitável. Mas de tempos em tempos ficou revezando, né? O ano passado foi o tomate. Era estavam brincando, fazer um colar de tomate, né? Que tá valendo mais que ouro. Agora fazer um colar de feijão. Né? O programa aqui vem com colar de feijão, porque tá valioso. Virou meme, né? Que fizeram anéis com cravejados de grãos de feijão. De grãos de feijão. E por que se fala, então, em regularizar os preços, já se prevendo, né? Só em 2017, nós estamos Isso não tem lógica, eu não sou especialista em feijão, mas a internet nos permite o acesso a informações que a gente normalmente não teria. O ciclo do feijão, pelo que diz os sites especializados, é de 80 a 100 dias. Por que a gente vai esperar até 2017? Se plantar hoje, daqui a 80 a 100 dias, você está colhendo. Você já não tem todo esse frio. Se for a questão do frio que estão alegando, o efeito laninha, que é diferente do El Niño, né, que congela o laninha, está previsto para continuar até o final do ano. Então talvez seja essa a previsão. Gente, mas no país inteiro?
A região de Sorocaba Então, já foi mas a é grande porque- produtora de feijão do estado. sim. Por muito tempo. Mas Hoje também, e as chuvas, uma será que situação não foram diferente. responsáveis? Gente, aí? mas isso está se tornando interminável. Então, mas atualmente o maior produtor de feijão do Brasil é o Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul já faz tempo que vem sendo castigado com frio e chuva. Eu Tô desconfio. tentando achar explicação, gente. Frio no Rio Grande do Sul sempre fez. Então, por isso. Agora Isso não é novidade. a chuva pode ter sido a grande vilã aí do preço. Sim, mas ela não vai parar nos próximos Então, 100 dias. isso me mantém desconfiada, né? Eu não gostaria de dizer assim, pega uma graninha, assim, um dinheiro, separa, vai para os Estados Unidos, passeia E compra feijão. e compra feijão e traz para cá que vai dar Ter tudo certo. contrabando de feijão ao contrário. Né? Isso. Vale lembrar que agora está legalizado a entrada de produtos comestíveis do exterior, o que até um tempo atrás não era permitido. Não era permitido. Então pode trazer feijão que não dá problema. Perfeito. Agora eu queria falar também, caiu mais um ministro, caiu o ministro do Temer, alguém tem essa informação? Exatamente, o ministro do Turismo, né, que ele acaba de cair nesse final de semana por causa das delações premiadas. Ele apareceu aí nas delações premiadas. Mas todo o ministério, né, do Temer está caindo, todos os ministros escolhidos, não todos não, mas está caindo ali. Eduardo Alves. Né? Eduardo Alves. O que Ele foi presidente leva da isso a Câmara, acontecer? Ele foi ministro do tempo, não tenho certeza se foi ministro da Dilma ou não, mas foi candidato, ministro da Dilma, candidato derrotado nas eleições do governo do Rio Grande do Norte. Exatamente. Mas tá virando efeito dominó, né? Efeito dominó. Recebeu uma propina, ele foi, possivelmente ele tenha recebido uma propina, por isso quem sabe ele saiu por causa do desgaste, de R$1,5 milhão de reais. Dá para comprar feijão pra caramba, hein? Muito feijão, cancela a viagem dos Estados Se Unidos. for dos Estados Unidos, então compra mais ainda. Compra mais ainda. Vamos ver qual é o futuro aí, né, do nosso país, dos brasileiros. E para fechar, vamos falar um pouquinho aqui sobre a arquibancada da Arena Multiuso em Sorocaba, né, que recebeu agora as cadeiras, né? A previsão de entrega do novo espaço poliesportivo foi alterada para o final de julho ou início de agosto. Compromisso assumido, será? Porque o Vendaval levou, né? Desabou, agora... o mal de obra pública, né? Você teve um evento climático que derrubou a cobertura daquela arena, e aí você tem o problema da obra pública. Você, na sua casa, caiu o telhado, amanhã você contratou um pedreiro, já está consertando. A obra pública é totalmente diferente. Tem que ter o laudo, o que aconteceu, quem é o culpado, onde está o projeto, e aí vai enrolando. E o desgaste vai pegando no governo. Seja o que não se começa do zero, né? Com laudos, com tudo, começa do -1, -2 para refazer. Tudo tem prazo de recurso, de análise, de não sei o quê, e a obra não sai. E não vai saindo. E vai chegando uma hora que o desgaste fica impregnado no governante. Sim. Isso tudo é burocracia, segurança? É a lei. É a lei. Se a lei está errada, mude-se a lei. Não dá para pedir e esperar do governante que ele descumpra a lei. Esse que é o problema. Se critica muito o governante, mas ele está cumprindo a lei. Ele tem a responsabilidade da assinatura. Se ele não fizer aquilo, ele vai responder pelo ato. Não tenha dúvida. Inevitavelmente. E, Renata, eu não sou especialista em construção, mas uma obra que começou em 2013, aí teve lá um acidente climático lá que destelhou. E aí retomou. Será que o que já foi construído em 2013 já não está desgastado, já não precisa de reforma para se tornar efetivamente a população usar, né, os esportes acontecerem lá? Porque de repente pode não estar seguro para a população pode ser utilizar. até agora uma questão de segurança é começar do -2, né? Olha, eu não tenho dúvida de que a partir do momento que você tem um problema desse tipo na estrutura de um prédio, quando você retoma, principalmente um governo, quando retoma a obra, os cuidados são redobrados. Tomara. Mas, e é hilário de que, com a falta desta arena, o time de futebol de salão de Sorocaba faz um grande sucesso em Itapetininga. Olha só, isso é demais, né? E as notícias aí, a melhor e a pior notícia para cada um, vieram com isso na ponta da língua aí? Eu acho que a pior notícia da semana, que é trágico, inclusive para o Marte, além da morte do menino lá dos Estados Unidos, que estava hospedado num hotel da Disney, foi acabar sendo aí engolido por um crocodilo ali naquele lago. Quer dizer que aí volta uma outra discussão também, independente da morte do menino. É a culpa de quem que aquele menino estava na beira desse lago? Foi a culpa do menino que caiu na jaula do macaco? Foi a culpa da criança que caiu na jaula do leão? Foi a culpa da criança que caiu na jaula
que caiu no lago do jacaré, do crocodilo, enfim. É uma discussão ampla, de repente é o animal que acaba pagando o pato, porque mataram 5 crocodilos no lago para tentar achar o problema ou evitar que outra tragédia dessa natureza aconteça. Então, para mim, essa foi a pior notícia. Tá certo. Ju? A melhor foi a aprovação aí da cassação do Eduardo Cunha. Mas com toda a simpatia que você sempre manteve por ele... Claro, eu e toda a população brasileira, né? I love certo. Eduardo Cunha. Imagina. Tá certo. Que saia logo de lá. Perfeitamente, o Renato. Eu vou compartilhar a melhor notícia da Ju também, da aprovação do relatório pela cassação do Eduardo Cunha. Tá perfeito. Finalmente. Então eu gostaria só de complementar, Negrão, perguntar para vocês... Me parece que, na opinião de vocês, essa cassação, não sei se na mesma proporção do processo de impeachment da Dilma, né? Mas tem alguma força aí que vocês veem, né? Da punição, obviamente, mas o que mais tem de tão esperançoso na cassação do Eduardo Cunha? Eu acho que a família tem que ser punida. A mulher e a filha que ostentaram de forma contundente, jogando na cara do brasileiro, olha, o que nós compramos, o que nós temos de grife com dinheiro ganho pelo meu marido. E que vá junto também o prefeito do Rio de Janeiro, que xingou o Lula pelo telefone, dizendo que ele só comprava porcaria? Xingou, não. Advertiu, né? Fez uma observação, porque ele tem a mania de pobre, né? É mania de pobre. Tem a mania de pobre. Esse falso sítiozinho aí, pois em Atibaia. Isso é que eu falo, estamos feitos, né? Mas tudo há de melhorar aí, né? Com o tempo. A esperança no brasileiro é grande, né? E agora também esses protestos. Acho que a questão do segmento do processo do Eduardo Cunha, ela fica emblemática, né? Porque era tido e havido como o todo-poderoso, o senhor ali acima do bem e do mal, intocável, ninguém consegue destituir esse cara. Agora não é bem assim mesmo, não é? Agora a água esquentou. Chegou a sua vez, né? E eu fico muito feliz que os criminosos corruptos estão sendo punidos. Sim, eu acho que no mínimo, né? Em última instância, Negrão, os futuros, né, pensarão mais de uma vez para cometer qualquer ato ilícito, né? Quer dizer, não que isso vá acabar, mas já se sabe que realmente provavelmente não acabe numa pizza. Que não está impune, né? A impunidade não está reinando como antigamente. Não tenha dúvida. Terminou o nosso Além da Notícia. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Domingo que vem tem mais. E vejam bem, às quartas-feiras nós lançamos nas redes sociais 2 ou 3 questões que nós iremos aqui opinar, para que você também o faça da melhor forma possível. Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana e até domingo com mais um Além da Notícia. Além da Notícia. Oferecimento Module Planejados, The Virtual to Perfection. John HR Visagismo e Estética. A sintonia perfeita entre você e sua beleza. E Ginga Eventos. Seu evento num clique.